Nós somos basicamente energia. Isso é uma coisa que deixou de ser do campo da espiritualidade, que segue sendo, mas também hoje a gente consegue perceber isso como ciência, né? Das diversas comprovações que a gente tem dessa ideia de que somos energia. Quando você pensar sobre você, quando você pensar sobre os seus relacionamentos, inclusive quando você for pensar sobre coisas que você quer conquistar na sua vida, coisas que você busca, começa a pensar em termos de energia. Começa a entender que o seu estado interno, ou seja, o tipo de vibração que você tem nessa energia, vai determinar o seu estado externo, aquilo que você percebe no mundo através dos sentidos. E muito da nossa experiência aqui na Terra vem através dos sentidos. Só que é justamente por a gente perceber isso no mundo externo, a gente tem uma tendência a buscar no mundo externo. E aí a gente começa a cair em um monte de armadilhas que parecem que estão funcionando, mas não estão. Então é todas essas coisas de manipulação, de gatilho mental, de o que eu tenho que fazer para que essa pessoa me dê esse resultado. Qual que é a palavra que eu tenho que usar para que ela entregue aquilo que eu quero receber? Qual que é o tipo de ação, de atitude para que eu tenha o retorno que eu estou esperando? E aí, pode até dar a impressão no curtíssimo prazo que funcionou, mas isso vai gerando uma confusão imensa na sua vida. E aí, como você não consegue ter uma conexão profunda nem duradoura, tudo fica superficial e parece que você está sempre num novo início. É um eterno reinício, porque você soltou alguns gatilhos ali e deu a impressão que, nossa, agora rolou, só que não rolou. Então, quando a gente começa a pensar em termos de energia, aí sim você pode começar a pensar o que eu vou dizer, o que eu vou fazer, como é que eu vou me comportar, o que eu vou deixar para lá, o que eu vou atuar. E aí você começa a criar uma percepção mesmo e uma habilidade de sentir cada uma das suas ações, qual é a energia que aquilo produz. E como é que você consegue sentir isso? No seu próprio corpo. Então você vai se treinando para perceber, né, esse campo energético e perceber toda essa energia que envolve você e envolve completamente os seus relacionamentos. E aí você vai começando a ter uma série de insights mais assertivos, intuições, sentimentos que começam a ser mais assertivos e vão produzindo essas conexões profundas e duradouras. Quais são as ações que eu faço normalmente que desbloqueiam e potencializam a minha energia vital? E das pessoas que eu me relaciono? Então você vai começando a perceber que tem uma série de coisas que você faz, pensamentos, palavras que você diz, que vão deixando a sua energia vital mais ativa, por assim dizer, mais perceptível. Ou seja, você está se sentindo bem. Você começa a perceber uma espécie de um entusiasmo, uma alegria, uma vibração que te traz sensações de prazer, e muitas vezes tudo isso vem na não ação, simplesmente você estando consciente de você estar nesse lugar. E aí você consegue, com o tempo, com um pouco de prática, perceber também nas pessoas. Nossa, parece que sempre que eu entro nesse assunto, dá uma bagunçada na energia do lugar. Parece que sempre que eu entro nesse outro assunto, eleva a energia do lugar. A pessoa parece que se sente mais feliz, mais alegre. E aí ela começa a se abrir para se conectar com você de verdade. Ela começa a se conectar com você agora, não mais por medo de perder algo ou por algum gatilho que se acessou no cérebro dela. Ela começa a se conectar com você por essa vibração de amor que você tem e ela também tem em essência. E aí vira um relacionamento que é um relacionamento de conexão na essência e não de conexão no ego. Imagina você, a partir de hoje ainda,
amanhã, nos próximos dias, você começar a sentir, observar, ter essa percepção e começar a utilizar tanto os seus pensamentos conscientes, né? Que a gente não está falando do FMI, do fluxo mental involuntário, você consciente, tendo pensamentos, você consciente utilizando as palavras, você está usando a sua mente criativa em tudo isso. Ações que você vai fazer que vão produzindo essa energia positiva, ao invés de uma energia negativa. E você vai se tornando aos poucos um especialista. E aí você vai ficar de verdade espantado, espantada com a assertividade que isso tem nos relacionamentos. Porque quando o ego está no comando, ele vem com uma série de coisas assim que racionalmente faz muito sentido. Se você falar aquilo, se você agir daquela forma. Só que você provavelmente já percebeu que quando você segue toda essa lógica, as pessoas, ao invés de se conectarem a você, você meio que vai afastando elas. Porque essa lógica é uma lógica do ego. E pela lógica do ego, o que ele quer? Afastar as pessoas. Essa conexão não interessa a ele. Ele gosta de ver as pessoas em conflito, afastadas, na verdade como se fossem inimigos mesmo. E aí ele cria toda uma história de que absurdo, a pessoa tá errada, porque fazia muito sentido aquilo que você fez. Ou que absurdo, na hora H eu sempre me atrapalho e falo aquilo que não deveria falar. Ele fica nessa história de procurar culpados, e isso nunca vai gerar nada positivo para sua vida. Então, tudo que produz raiva, tudo que produz ódio, tristeza, todos esses sentimentos, insegurança, indecisão, tudo isso claramente são sentimentos que vêm do medo. Já os sentimentos do amor, alegria, paz, plenitude, abundância, confiança, fé, também eles são perceptíveis, né? Que é um outro tipo de vibração. E aí você começa a ter essa percepção de como atuar no mundo. Eu sei que existem 1001 livros, 1001 dicas de faça isso que o retorno será esse, faça esse outro que o retorno será esse outro. Mas não é bem assim. Toda cena é sempre única. Por mais que aconteça na mesma casa com as mesmas pessoas, eu hoje já não sou o mesmo de ontem. Eu sou uma pessoa completamente diferente. E a cena em si, por mais que pareça igual, não tem como ela ser totalmente igual. Esse é o poder de você fazer a pergunta constantemente. O que o amor faria nessa cena? E aí você se conecta com esse tipo de energia e aí você vai tendo as intuições corretas, os insights corretos para poder agir. Esse vídeo fez sentido para você? Se você quer se aprofundar mais nesse tema, entender como é que você faz para viver 99% do tempo em paz, independente das circunstâncias, tem um convite para te fazer. Vem fazer parte do Clube Satoru. O Clube Satoru é um grupo VIP no WhatsApp, onde você vai ter lá conteúdos exclusivos, você fica sabendo de tudo, o que eu crio, desafios, uma série de práticas, meditações, vídeos que eu vou compartilhar lá com você que podem ajudar você demais aí na sua trajetória. Super simples, é só você clicar no link aqui abaixo que eu vou deixar na descrição, ou se você estiver no Instagram, ele vai estar aqui na bio do meu Instagram, e você pode participar de forma totalmente gratuita. Espero você lá.